Olá, estamos de volta com o nosso podcast Conexão Expansiva. Se você quer se expandir sua consciência, aqui é o local. Já fazia um tempinho que a gente estava distante daqui, mas agora a gente veio para ficar. E trazendo conteúdo de qualidade sempre para você, com certeza, evoluir e pensar de uma forma mais consciente naquilo que você quer para a sua vida. E hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante, vamos começar aqui de volta ao nosso podcast falando sobre relacionamentos. Você sabia que relacionamento pode impactar diretamente a sua qualidade de vida? Sim, isso mesmo, saúde física, mental e emocional. E hoje eu trouxe a nossa psicóloga, Tainã Pontes, que ela é gestora aqui do iClinic de Fortaleza, para falar desse bate-papo aí descontraído, essa conversa para você justamente expandir o seu conhecimento. Então vamos lá? Prazer, obrigada, doutora Tainã, por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço, fico muito lisonjeada, né, por essa oportunidade de estar aqui trazendo a expansão de consciência para as pessoas sobre questões de relacionamentos, né, e aí a gente vai trazer essa clareza mental sobre esse assunto que nos fortalece e nos enfraquece também, né. Justamente. Então, se você é casado, namora ou se está solteiro ou solteira, justamente esse podcast pode te ajudar a você saber como escolher melhor o seu relacionamento e se você já está num relacionamento, saber se ele por acaso é um relacionamento tóxico ou se ele realmente é um relacionamento saudável. E aí eu quero trazer essa pergunta para a doutora justamente sobre isso. O que é um relacionamento saudável? Como que a pessoa pode identificar um relacionamento saudável se ela está num relacionamento tóxico, por exemplo? Certo. O relacionamento saudável, ele vai muito da condução daquilo que você está sentindo que é positivo para você. É quando você identifica que está sendo leve, que está sendo claro, né? Aquela comunicação boa, aquela condução positiva, tanto para o homem quanto para a mulher, você percebe que os dois eles caminham na mesma direção. Então você percebe que vocês conseguem avançar juntos, vocês conseguem prosperar na vida financeira, na vida em comunhão juntos ali, né? Então é saudável a partir do momento que vocês conseguem usufruir bons frutos desse relacionamento. Justamente. E também acho que o diálogo, né? Eu acho que o diálogo de até mesmo da pessoa receber e poder falar, né? Acho que hoje em dia existe muito essa questão de homem, por exemplo, de posse, né? Tô casado, então a mulher acaba sendo uma posse. Mas não, então é só o que eu digo. Sim. E relacionamento tem que ter uma troca, né? Senão Sim. não é relacionamento, né? A comunicação, ela é, assim, um pilar de muita importância, né? Existe até uma sabedoria milenar que fala muito sobre isso, que um reino dividido, ele não prospera, e é muito verdade isso. Imagina, você tem o rei e a rainha, e o rei, ele pensa de uma forma e a rainha pensa de outra. Vai ser uma destruição. Então, numa casa, num lar, para que haja sustentabilidade, existe essa necessidade dos dois pensarem juntos, né, e caminharem ali naquela mesma direção. Ótimo. E como a gente pode pensar, por exemplo, na individualidade, né? Porque às vezes mulheres ou homens podem até mesmo se anular em relação a um relacionamento, né? Eu acho que para prosperar, pelo menos na minha visão, né? Eu acho que a gente precisa também ter uma individualidade, saber quem somos, né? Porque algumas mulheres acabam se anulando realmente no casamento, né? Como que a mulher ela pode aí se fortalecer, se conhecer? Eu tenho algumas pacientes que muitas vezes eu pergunto para elas, né? Quem é você? O que você gosta? E às vezes elas associam muito aos gostos de filhos, de marido, e elas não têm ali a sua autonomia, não se conhece, né? Sim, esse processo do autoconhecimento é um start que acontece muito forte no processo de psicoterapia. A gente sabe que de alguns anos para cá isso vem sendo mais claro para as pessoas da importância do autoconhecimento, até mesmo para se fortalecer, né? E esse fortalecimento, às vezes você sozinha, você não consegue identificar muito bem como se fortalecer mais. E aí, se você busca uma ajuda profissional, um psiquiatra, uma psicóloga, que te ajude a esclarecer no que você é boa, porque às vezes você sabe que você é boa, só que você não sabe no quê. Então, quando você identifica assim, eu sou boa apenas para o meu relacionamento. Não, você precisa ser boa inicialmente para você, cuidando de você, e automaticamente você vai, é como se fossem raízes, né? As suas raízes
fixas em você, se fortalecendo em você, nutridas em você, e, consequentemente, as raízes vão expandindo para o seu companheiro, para os seus filhos e para as pessoas que estão à sua volta. E aí sim você vai perceber no que você é boa e se fortalece nisso, e, consequentemente, não faz apenas o que é dito pela sociedade ou pelo que rede social também dita, isso é bom porque está na modinha, digamos, né? Não, você faz de acordo com aquilo da sua essência mesmo, como mulher, como mãe, como companheira. E acaba que essa autenticidade ajuda a você filtrar, né? O que realmente, até mesmo essa questão da rede social, de você não ser influenciado, né? Sim. Aquele casamento é melhor, aquele relacionamento é melhor, né? E você, como terapeuta comportamental, né? Sim. Eu sei que existem várias linhas da psicologia. Explica um pouquinho a sua metodologia e como você pode ajudar nessa questão do autoconhecimento. Sim. A terapia cognitiva comportamental, ela identifica o quê? Que primeiro você pensa, depois você sente, depois você se comporta. Então, se você está em um relacionamento, seja matrimonial ou seja social mesmo, e percebe que está sendo adoecedor para você, você precisa identificar que aquilo que você está pensando sobre aquele relacionamento ou sobre aquele ambiente está te trazendo baixa autoestima, insegurança, sensações de energia baixa, de pouco desenvolvimento, até comportamental mesmo. Você pode ser uma pessoa muito talentosa, uma mulher cheia de vitalidade, pensamentos cheios de criatividade, mas simplesmente você se atrofia. Você precisa fazer essa identificação. Esse ambiente, ele está te fortalecendo ou ele está te adoecendo? Então, você precisa fazer essa dinâmica de pensar, sentir e se comportar. Se eu estou com essa pessoa, com essa dinâmica, nessa ambiência, e sempre quando eu me aproximo, eu simplesmente me atrofio, minha energia baixa. Por que que isso acontece? São palavras que eu estou recebendo? São condicionamentos comportamentais que eu estou recebendo? O que nesse ambiente eu não consigo florescer? E isso é totalmente psicológico, gente. Porque você está pensando naquelas palavras que você recebeu, você está sentindo aquela sensação de insegurança, você não está conseguindo florescer, e o comportamento é o quê? É uma mulher, infelizmente, atrofiada, digamos assim, uma mulher que não consegue desenvolver psicologicamente, mentalmente e até performance física também, não sente vontade de se cuidar, não sente vontade de ir para a academia, de ter forças de cuidar de si, do próprio corpo, da alimentação, porque tudo isso é primeiramente mental. Então, se você não tem um mental, uma ambiência positiva para você, consequentemente você não vai conseguir desenvolver essas áreas tão importantes. Então, a gente pode dizer que o relacionamento pode afetar a saúde física, 100%. emocional e mental, Sim, né? sim. Tanto de homem quanto de mulheres, né? E é tão bacana que, certa vez eu assisti no podcast também, e uma mulher, ela disse assim, olha, gente, eu sempre pensei que a minha carreira era o mais importante. Só que depois eu fui perceber que não, a carreira ela não é tão importante quanto uma vida de relacionamento a dois. Por quê? Porque a carreira você pode mudar de 4 em 4 anos, mas imagina você ficar mudando de relacionamento de 4 em 4 anos. O quanto que é doloroso, feridas emocionais que você carrega de outros relacionamentos, a sensação de frustração, a sensação de fracasso, de começar um relacionamento e começar outro, é muito dolorido pro emocional da mulher e do homem também, tá? Então, é muito mais fácil você pensar nessa logística de eu preciso me dedicar na escolha certa mesmo. Pode ser até demorado, mas é muito melhor eu gastar um pouco mais de tempo na minha seleção, digamos assim, e ser mais assertiva do que ficar mudando de parceiros, porque não é a mudança de parceiros que é ruim, é a frustração emocional que é. Justamente. E eu vejo que relacionamento, principalmente para nós mulheres, né? A gente tem aqui os homens gravando, mas vamos puxar um pouquinho a sardinha aqui para as mulheres. Eu acho que a gente é muito educada, porque relacionamento tem a questão cultural, social, político também, né? Então, nós mulheres foram muitos ali criadas para ter uma família, um lar, filhos, e muitas vezes a gente quer fazer essa escolha rápido, ali com 17, 20 anos,
e às vezes não tem essa maturidade suficiente para realmente ter o autoconhecimento, saber o que eu gosto, o que eu não gosto. E a sociedade cobra isso demais, né? Então, até teve aí casos de um homem querer casar com uma mulher, uma criança de 12 anos, que é uma criança, né? E a mãe aceitando. Então, qual é a maturidade que uma criança tem para escolher um relacionamento, né? Então, eu acho que justamente é isso. Eu acho que é importante ter essa dedicação, né, do autocuidado, de se conhecer para poder fazer escolhas bem-sucedidas. Sim. Porque senão, se você é o nosso maior investimento, se a gente não souber escolher, isso pode repercutir em várias outras áreas, né, da nossa vida. Totalmente. E ser uma pessoa infeliz, né? Sim, e as consequências futuras é o que mais pesa, né? Porque vai te trazer umas consequências emocionais, não apenas para você, porque é o que eu falo muito em terapia, que o processo terapêutico, ele não é apenas para você em si, ele é para as pessoas que moram com você. Então, quando você é uma pessoa emocionalmente trabalhada, você vai conseguir ser mais tolerante. Aquele comportamento do seu companheiro, da sua companheira que está ali, que você percebe que está instável naquele dia. E tá tudo certo. Tem dias que as pessoas estão mais intolerantes, mais sensíveis, mais voláteis ali às sensações emocionais. E você, trabalhada, terapeutizada, você consegue ter maior grau de tolerância. E aí, essa condução de relacionamento, tanto, né, entre companheiros ou em sociedade, se torna muito mais eficiente. Com certeza. Eu acho assim, terapia para mim é vida. Doutora, e eu queria falar um pouquinho sobre a questão da... Voltar um pouquinho nessa questão da infância, né? Resgatar essa questão de principalmente crenças, feridas emocionais. Como que a minha experiência vivida na infância e até mesmo o relacionamento de pai, mãe, o que pode influenciar nessa minha escolha de relacionamento? Isso faz sentido? Fala um pouquinho aí para a gente poder entender. Faz muito sentido. Eu quero compartilhar com vocês uma frase que a Yara Nunes acabou de compartilhar aqui com a gente na live. A infância é um terreno que pisamos a vida inteira. E é muito verdade. Essa frase é psicanalítica, né? Apesar da minha área ser da comportamental, mas a gente estuda todas as áreas, né? E, de fato, quando a gente vai acompanhar mulheres no âmbito terapêutico, a gente identifica muito padrões que se repetem. E, ao decorrer do tempo, elas vão percebendo que essa repetição é uma repetição muito parecida, né? Então, e essa clareza, essa ruptura, ela só acontece com a expansão da consciência, né? Quando ela percebe, ou então quando ela é chamada a atenção para perceber. Às vezes a mulher em si ela não consegue perceber, mas as pessoas que a amam muito meio que dizem, ei, acorda, tá se repetindo a mesma coisa? Então ela meio que vai, meio que empurrada para um processo terapêutico e ela vai fazendo o processo do autoconhecimento e identificando aquela infância cheia de dores, de traumas, de dificuldades, daquela figura paterna que ela precisava ser protegida e, na verdade, não foi protegida assim. E o nosso cérebro ele é muito preguiçoso, né? Na verdade, ele não gosta de gastar energia. Então, ele gosta de repetir aquilo que ele aprendeu. Então, se ela vem de uma repetição de padrão de uma figura que era para proteger e não protegeu, mas estava sempre ali com violência ou palavras ofensivas para aquela figura feminina que na época da sua infância era a mãe, meio que o cérebro dela aprendeu que aquilo era confortável. Olha só que louco, né, gente? Então, o cérebro, ele aprende que aquilo é ok. Então, ela vai meio que reproduzindo aquilo na infância, na adolescência. Quando chega na maturidade, ela ainda quer repetir, porque para o cérebro é confortável. E quando a gente vai trazer essa consciência, essa expansão de clareza mental, ela simplesmente não quer romper, porque é doloroso romper o confortável, digamos, Sim. né? Ah, Taina, mas é um processo de dor, estou sofrendo, é um relacionamento tóxico, é doentio para mim, mas o teu cérebro é confortável, então ele não quer sair dali. Então, a princípio, é muito dolorido sair, mas é necessário. E esse rompimento só acontece depois de muita insistência, repetição. E é uma repetição comportamental mesmo. E aí a gente ensina muito essa técnica do pensar, sentir e se comportar. Se você está pensando que é negativo,
sentindo que é negativo e se comportando negativamente, não está conseguindo evoluir na sua vida, por que que você ainda quer continuar nessa situação? Então é uma questão até de lógica, né? Sim. E é tão incrível que muitas pessoas, mesmo vendo a lógica, não querem sair, É não porque é? eu acho que também é o tempo de relacionamento, Sim, aí entra a sociedade. cultura, o que você aprendeu, condicionamento. Então, é uma soma de fatores. É uma soma de fatores externos, sociedade, pessoas, família, amigos, com fatores internos aqui, ó, emocionalmente. E o pior, pode ter certeza que é aqui. Porque na Uhum. hora que você tem uma mentalidade disruptiva, você quebra todos os parâmetros posteriores. E aí sim você consegue ter uma liberdade emocional, né? Mas não é fácil. E assim, os homens, né, nessa questão de relacionamento com a mãe, isso também afeta o cem relacionamento. por cento. E eu percebo que, aí você me diz aí, questão de porcentagem, é mais homem ou mais mulheres que procuram. E, por exemplo, eu vejo que os homens têm um pouquinho mais de resistência, pelo menos é a minha Uhum. visão, né? Você me diz se eu estou errado ou não, para a questão de terapia. Tinha mais, mas aqui na clínica mesmo a gente tem um setor comercial, né? E eu sempre estou acompanhando. E boa parte das pessoas que procuram a terapia são mulheres. Tipo assim, 80, 90%. A mulherada busca saúde mental, busca a solução do problema, né? E o homem, ele é muito objetivo. Então, ele se pergunta muito, se questiona, "Menino, será que esse negócio dá certo mesmo?" Então, ele só vem realmente na última. Ou então, já ameaçado pela mulher. Então, o homem ele procura posteriormente. Pois é, eu já vi casos também de questão do homem, né, narcisista, que quer mudar um padrão só para agradar a mulher, mas depois acaba voltando aquele padrão tóxico, né? O que que é um padrão tóxico de relacionamento? Como identificar esses red flags que a gente chama? E como que se a mulher se vê nesse quadro, como conseguir sair? Né? Se ela já está ali, questão adoecida mentalmente, como que é possível sair? O cérebro ele demora a entender que aquilo é tóxico para ela. E a gente também tem que ter muito cuidado com essa é, Nomenclatura? a nomenclatura em si que tem sido jogada na rede social da questão de toxicidade. A gente precisa ter também a empatia pela história do outro. Então, se você está se relacionando com uma pessoa que você percebe que a história de vida daquela pessoa foi uma história difícil, complicada, onde os pais dessa pessoa, né, que foi os condicionamentos que ele recebeu não foram os mesmos que o seu, porque quando você se une no relacionamento, a sua cultura, o seu condicionamento cerebral foi um, e o da pessoa que você escolheu foi outro. Então vai muito da sua seleção de escolher aquela pessoa para você viver ou não. Sim. Então é muito de você perceber e criar empatia. Poxa, essa pessoa que eu escolhi para mim, eu já tenho que entender que o condicionamento que ela recebeu foi esse daqui. Foi de um pai um pouco mais ausente, então, consequentemente, é um homem que se sente um pouco mais inseguro. Ele não teve tanta figura masculina ali, mas ele teve uma figura materna muito forte, que entra muito naquilo que você falou. Então, ele tem muito aquela mãe muito próxima a ele. Então, ele demora um pouco a meio que se desligar, né? Porque o condicionamento cerebral foi ele meio que assumiu a paternidade, já que o pai não era tão presente, então ele meio que assumiu a proteção dessa mãe. Então você, como mulher desse companheiro, você vai precisar escolher, e de preferência antes do casamento, né? Então, porque na hora que você assume o compromisso, você vai ter que assumir também junto as responsabilidades da sua seleção. E aí, depois que você, não, tá tudo certo, tudo ótimo, isso na paixão, assina tudo, contrato, tal, tal, beijos e abraços, mas aí depois com a convivência, aí fica trazendo essa nomenclatura, é tóxico, não sabe falar, só é a mamãe, e esquece a esposa. Mas antes do casamento você não observou isso? Já não era? Entende? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas nomenclaturas que são soltas, né, ditas na rede social, de toxicidade, de que é isso e aquilo, e você mesma precisa fazer essa atenção de empatia pela pessoa que você está escolhendo. Você escolhe essa pessoa com as dores que ela carrega, com as flores que ela carrega, com o quê? Você precisa ter essa expansão de consciência primeiramente com você, para depois você não ficar dizendo que o outro é tóxico. E se a pessoa realmente, acho que é cultural, né? Então,
Quem não tem cultura e nem conhecimento essa questão de consciência e acabou escolhendo e só percebeu depois. Sim. Mantenha relacionamento ou o que fazer. É difícil isso, porque o ser humano, ele é um ser humano muito adaptável também, né? Então, acredito que o amor, ele vence muita coisa. Então, se você está disposto e ele está disposto, é como eu falei no início, é um reino junto. Então, se ele, mesmo com todas as feridas que teve, ou mesmo todos os buraquinhos que teve na infância, dificuldades que passou, ele teve uma força mental de construir um novo lar com você, os dois dispostos, os dois seguem. E como seria uma boa comunicação saudável num relacionamento? A gente sabe que o homem, às vezes, ele não é muito de comunicar. Nós, mulheres, que temos essa linha de comunicar bem mais. Então, a mulher, ela tem muito esse poder de convencimento, de cutucar, de perguntar. Então, no processo terapêutico, a gente fala que as perguntas, elas vencem muitas coisas. E até mesmo para quebra de bloqueios emocionais. Então, se você tem algum bloqueio dentro de você, alguma trava emocional que te persegue muito, ou até mesmo dentro dos seus relacionamentos, faça perguntas. Tanto a você, mas principalmente a pessoa que você quer que tenha uma transformação de vida. E até uma transformação comportamental mesmo. Pergunte, se questione. Porque às vezes a pessoa não está tão consciente quanto você está. Ela não está tão consciente o quanto aquilo dói em você. E aí você faz perguntas inteligentes e faz essa pessoa pensar. E aí, se essa pessoa não for um ser pensante, aí sim você vale, né, você mesmo ter a atitude de pensar depois, se sim ou não. Dê alguns exemplos práticos para a gente de perguntas. Até onde você percebe que isso é saudável para o nosso relacionamento? Até onde você percebe que esse seu comportamento vai ser positivo para nós dois? Você acha que isso, eu vou me sentir feliz com isso? Eu, como sua companheira, vou ficar feliz ou triste com isso? Você quer uma mulher feliz ou triste? Assim, né? Vamos abrir um parêntese dessa formalidade que a gente está tendo aqui, mas como é que eu posso dizer? Da nossa cultura cearense, né? A gente tem o safadão. Sim. O safadão diz, ó, alegra tua mulher de dia que ela te alegra de noite. Sim. Então, é um dizer cultural, assim, até descontraído, mas é muito feliz de dizer, porque a mulher feliz, ela transborda muito para o lar, para o marido, para os filhos, para a sociedade em si. Não é aquela mulher ranzinza, chata. É o que eu digo, o processo terapêutico não é apenas para a pessoa, mas é também para as pessoas que a amam. Então, se esse companheiro percebe que essa mulher precisa de um direcionamento e ele não tem paciência, até mesmo de conversar, de direcionar, paga a terapia para a mulher. Ajuda ela de um certo modo. Não é apenas o salão, porque o homem tem muito disso, né? Pega o cartão e vai comprar. Pega o cartão e vai para o salão. Não, tem outros meios também, né? O processo terapêutico é uma ferramenta onde a mulher e o homem em si, né, eu tô falando mais na mulher porque 90% são as mulheres que procuram, mas o processo terapêutico é uma grande ferramenta que traz expansão de consciência e fortalecimento para a mulher em si e, consequentemente, para esse homem. Então, a terapia de casal é interessante também? 100%, muito bom, né? Na iClinic nós temos profissionais que são específicos para isso, né, onde elas são bem mais preparadas, elas têm especialidades nisso. E o processo terapêutico de casal, ele é algo até mais duradouro, né? Então, o processo terapêutico individual, ele é uma dinâmica, o terapêutico já é uma outra dinâmica. Então, ali dura 1h30, fora do consultório também dura essa supervisão, porque não é apenas o ambiente terapêutico em si, né? Mas é fora daqui, quando você sai. Você ter um auxílio de uma terapeuta, claro, né, baseado nos seus princípios, nos seus valores, naquilo que você acredita como verdade, que é algo que eu prezo muito, eu digo muito para as pessoas, né? Gente, não escolha um psicólogo aleatório, não. Isso é tão perigoso. Sim. Né? Na rede social que a gente acompanha hoje, a gente vê tanta barbaridade. E eu digo pelo que eu já acompanhei, e até mesmo Davi aqui, né, Davi? O que a gente já acompanhou aqui na recepção de profissionais psicólogos, assim, bem deficientes emocionalmente, eu digo, tá?
técnica até boa, uma técnica muito boa, mas o emocional muito deficiente. E aí eu vou conversar com um profissional e tal, tentar entender como você chegou na clínica e tal. E aí a gente faz a leitura ali, eu disse, Davi, pelo amor de Deus, não dá. Porque eu sei do impacto que esse profissional vai causar naquela família. E todo terapeuta tem que fazer terapia, né? É importante, importante, porque se você está cheio de raízes adoecidas, porque é natural no decorrer da nossa caminhada, nós sentimos algumas frustrações, ansiedades, medo, mas não é normal você acumulá-las dentro de si, porque senão você vai jorrar em algum momento. Aí imagina, você psicóloga, você jorrar isso para o seu paciente, você jorrar isso para a sua equipe. Não dá, você precisa estar sempre se fortalecendo, né? E a gente entra muito no quesito do que a saúde mental, a OMS, ela fala pra gente, né, que o ser humano, ele é biopsico, sócio e espiritual. Então, nós temos esses 4 pilares muito fortes. Então, se o ser humano, ele focar biologicamente, né, entra a questão da nutrição, biológico, psicológico, a questão da saúde mental, sociológico, a sua questão social mesmo, de sair, se relacionar, e espiritual também, né, você se fortalecer a sua conexão com Deus, e aí a gente não está falando de nenhum tipo de religião, mas nós estamos falando mesmo do seu relacionamento com Deus, com o Criador de todas as coisas, e você escolher uma profissional da nutrição, da psicologia, que te fortaleça com esses 4 pilares, pode ter certeza que você vai transbordar o que você está recebendo. Então, um dos recados aqui é fazer terapia, seja você homem ou mulher. Baseada em princípios. Baseada em princípios. E o outro que eu vi é o homem sempre escute a sua mulher, que ela sempre está certa. Na maioria das vezes, que vai ser para o seu bem. E pegando esse gatilho também, que a gente falou um pouquinho da infância, como a gente conseguir, né, nós como mães, educadoras do lar, como a gente conseguir fazer com que os nossos filhos aí cresçam saudáveis para escolhas adequadas de um relacionamento. Gente, isso é muito lindo. A mulher, ela tem o poder de multiplicar muita coisa. O bem e o mal, tá? A mulher com raiva, ela multiplica a raiva. A mulher feliz, ela multiplica a felicidade no lar. E os pais, né, tanto a figura paterna quanto a figura materna, são professores das crianças. Eu ainda não sou mãe ainda, mas eu identifico muito isso, né? Porque todas as minhas irmãs, elas têm 3 meninos. E a minha família é muito grande. E algo que eu percebo muito na minha família é que as minhas irmãs, meus pais, eles são professores dos meus sobrinhos ali. E eu tenho muito isso em mente, de que a figura materna e a figura paterna, os dois são os primeiros professores dessas crianças que estão vindo. Então, comportamentos, gestos, palavras. As crianças são esponjinhas, elas estão observando muito. Então, nós, como os adultos ali dessa criança, somos referências para eles. Então, eles vão absorver esse lar em caos ou esse lar em paz. Então, vai depender muito da energia, da sintonia do casal, do que eles escolhem viver para eles, porque o ambiente saudável é uma escolha. Né? Sim. O amor em si, ele é uma escolha. Então, se você escolher ter um lar de paz, você escolheu isso. E mesmo que o seu companheiro não escolha todos os dias, a mulher ela tem muito esse poder, e o homem também. Então não é apenas a mulher em si, mas os dois andarem juntos numa só concordância, de que vamos escolher ter um lar em paz, vamos escolher ter um lar próspero juntos? Sim, vamos escolher. No dia que um cair, o outro levanta. No dia que o outro está de pé, o outro vai lá e levanta aquele caído. E no caso de pais separados? É complicado, né? É doloroso, porque envolve muitas questões emocionais. E a separação, ela gera rupturas emocionais e também de lembranças cognitivas nessa criança. Então, quando os adultos eles decidem ter essa ruptura, eles precisam ter a responsabilidade e a consequência do que isso vai gerar. E com o passar do tempo, muitos dos casais, eles percebem apenas depois, né? Porque, enfim, na decisão do romper, é algo muito emocional. Eu preciso acabar com essa dor, eu preciso sair disso. E, às vezes, não pensa na consequência ali, porque, enfim,
naquela emoção do romper, de resolver, acaba que não pensando nas lembranças cognitivas negativas que pode gerar. E no momento da ruptura em si, às vezes não preserva um pouco aquele pequenino que está presenciando. E aquele pequenino pode presenciar palavras ruins que pode gerar muitas memórias nessa criança posteriores. E aí pode vir um homem e uma mulher inseguro, consequência do que vivenciou. É bem complicado, né? Sim. Então a escolha, né? Sim, e é um processo de muita responsabilidade mesmo. Quando decide, vamos separar, ok, mas vamos também assumir as responsabilidades. Então vai ter momentos que é você e a criança, vai ter momentos que é você e nós dois, no sentido de estar mais presente em algo que seja necessário, escola, alguma atividade que a criança precise. Então, é o que chama de guarda compartilhada, né? Tem o momento de separação, mas em algum momento eles precisam estar juntos como pais, não como casal, mas como pais. Né? E é algo um pouco confuso para uma criança que ainda é pequenininha. E qual conselho você daria aí para as pessoas terem um relacionamento saudável, né? Ter uma base, né? A base, ela é o que solidifica tudo. Por mais que você não tenha tido a oportunidade de nascer num lar tão forte emocionalmente, mas isso não te traz a justificativa de que você vai ter um relacionamento fracassado, de jeito nenhum. Você pode romper com isso na hora que você decidir, de verdade, dentro do seu coração e da sua mente. Entenda, você pensa, você sente, você se comporta. Então, por mais que você tenha memórias doloridas do seu relacionamento infantil, né, do que você vivenciou na sua base fragilizada, por mais que isso tenha acontecido com você, você tem as memórias, você sente a dor, aí você rompe no terceiro ciclo, que é o se comportar. Você não vai se comportar com violência com seu companheiro ou com a sua companheira. Você não vai lançar palavras que você ouviu lá na sua infância com seu companheiro ou com sua companheira. Você não vai se comportar com comportamentos de traição, como você viu o seu pai traindo a sua mãe. E por aí vai. Porque você decide romper no terceiro ciclo, que é o comportar-se. Então você faz o que a psicologia chama do mindset forte, né? Não sei nem se está aí esse livro, mas tem o mindset forte, que é da Rebecca Brown, muito bom, onde ela fala que quando você tem um mindset fixo, que é uma mentalidade fixa, você fica presa no passado, como muitas pessoas têm. E isso acontece porque ficou ali, enraizado. Mas se você tiver um mindset de crescimento, expansão, você vai conseguir sair dessas raízes adoecedoras que você passou. E por mais que você pense, tá, não, eu não tenho força de sair disso, peça ajuda. Hoje em dia, gente, a gente tem celular na palma da nossa mão. O acesso ao conhecimento na palma da nossa mão. E não é uma pílula de um remédio que você vai tomar e você, plim, vou ficar a mulher perfeita para o meu marido. Vou ficar o homem fiel para a minha companheira. Não. É uma mudança de mente, mudança de mentalidade mesmo, que você vai condicionando. Você vai condicionando, você vai lendo livros, você vai ouvindo podcasts, você vai acessando ambiências também, que isso é muito importante. Ambiências de relacionamentos saudáveis. Amigos, né? Amigos, familiares. Né? Familiares. Isso vai te trazer na ambiência que fortalece até mesmo o teu DNA. Porque você vai romper com a história dolorosa que você passou. Na verdade, o nosso podcast aqui está justamente para isso, né? Para a expansão da consciência. Então, se conectar com pessoas que ajudem nessa expansão. Eu acho que é justamente sair um pouco da caixa, né? Sair de ficar engessado num padrão ali de uma vida, de achar que não pode mudar. Romper justamente nessas barreiras do inconsciente que te clausuram, né? Sim. Então, acho que a base de tudo é a consciência para saber escolher o que realmente é mais saudável para você, para suas relações, né? Para o seu futuro. Para justamente você ter aquela qualidade de vida. Freud diz que todo o sintoma é causa, principalmente, de um abafamento emocional, né? Aquilo que a gente acaba que precisa encontrar. Então, escutar muito o nosso corpo, né? O que nosso corpo está querendo dizer
quando a gente encontra, né, aquela pessoa, o ambiente. Eu sou muito intuitiva, assim, e eu gosto muito de usar cada vez mais a minha intuição, né? De chegar num ambiente e você perceber, aquele ambiente que tá, é um ambiente bom, que vai me expandir, né? Ou não. Isso para todas as nossas relações. Então, escutar um pouquinho aquela vozinha interior que tá ali te querendo te dizer alguma coisa, né? Quando for escolher relacionamentos, né? Seja no âmbito amoroso, nas suas amizades, eu acho que é a base de tudo. A consciência aflora, né? Sim, sem dúvida. E mais algum recado para o pessoal aí de conhecimento? Deixa aí a sua dedicação, o que que você pode aí contribuir cada vez mais aí para as pessoas. Gente, para finalizar, aquilo que você precisa está dentro de você. Tudo aquilo que você quer alcançar já existe. Eu quero alcançar o resultado tal. Ele já existe. Só que você precisa ir buscar esse resultado. Se for no relacionamento, ele já existe. E se você tiver a pessoa, só trabalhe um pouquinho mais sobre isso. Se for na sua saúde física, o resultado já existe. Você tem o instrumento que é o seu corpo, mas você precisa ir buscar, pagar o preço. Faturamento, da mesma forma, você precisa pagar o preço. Então, tudo precisa estar ativado na nossa mente. Na hora que você ligar isso, você vai alcançar o resultado que você tanto busca. E se você tiver dificuldade de buscar sozinha, tem profissionais que são especialistas para ajudar, tem a doutora Elisa que te ajuda, tem profissionais psicólogos capacitados. Então, não precisa ser sozinho. Peça ajuda. Justamente. Então, além de cuidar da sua alimentação, do seu sono, da sua saúde, cuidar dos seus relacionamentos para realmente ter uma vida plena. Então, quero agradecer demais a doutora Tainã por estar aqui conosco e que você tenha adquirido aí conhecimento para você colocar em prática no seu dia a dia. Obrigada e até o nosso próximo.